Bom dia pessoal do YouTube, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Eu estou aqui com incenso. Eu encontrei no YouTube uma música do Nirvana, do El Bosco, uma música antiga que fazia tempo que eu estava procurando, também junto com o Divano, né? E me inspirou aí um vídeo aí para vocês. Conhecimento, religião, mística, é um componente fundamental aí da vida individual e da vida social. Religião, ela forma aí a base de sustentação da sociedade, junto com as leis, junto com a economia, junto com a política, junto com a cultura. É óbvio, ele forma um pilar aí que você vai encontrar em todas as sociedades, você encontra traços religiosos. Nirvana, pessoal, olha só, mas vamos fazer uma aula religiosa, mística. Olha, tá aqui o incenso deixa eu ver, flor de laranjeira, tem o outro aqui também, alfazema, olha aqui, ó, tá bem mística a aula de hoje, ó, tá bem mística. A música do Nirvana, né, do El Bosco. Então vamos lá, vamos entrar no campo da história, no campo da cultura, no campo da religião. Olha só, o Nirvana, ele é um princípio, ele é um objetivo, ele é algo que se almeja dentro aí da religião budista. Nós sabemos aí que o budismo é uma religião que dispensaria, digamos assim, a ideia de Deus. Olha só que curioso. Enquanto em quase todas as religiões, quase todas, você tem a ideia do sagrado, do Deus, do totalmente outro, o budismo ele não trabalha muito bem com esse conceito de um Deus pessoal. O atingir o nirvana para o budismo é um estado mental, é um estado psicológico em que você superou todo o karma da sua existência, todo o peso da sua existência foi diluído no nirvana, a supressão total do desejo. Nirvana é isso, a supressão total do desejo. Nem a ideia de um Deus é concebível dentro do budismo, porque Deus também seria uma ilusão. Como tudo é ilusão para o budismo, Deus também passa a ser uma ilusão. Então vamos fazer um recorte histórico. O budismo ele nasce dentro do hinduísmo. O hinduísmo é a religião mais antiga no sentido histórico. Quando eu digo no sentido histórico, não se sabe se houveram outras religiões antes. A primeira que se tem registro é a religião da Índia, que é o hinduísmo, que é um sincretismo, um politeísmo, não é uma doutrina ortodoxa. Você tem 1 milhão de vertentes dentro do hinduísmo, 1 milhão de deuses, 1 milhão de formas de se cultuar os deuses, e dentro do hinduísmo surgiu o budismo, com Siddhartha Gautama, mais ou menos aí há 2.600 anos. Né? Siddhartha Gautama era um príncipe rico, e que ele viu aí, um dia ele fugiu do castelo, lá, não se sabe se essa história é verídica, o pai dele previu que ele não poderia ver o sofrimento humano. Então o pai dele construiu um castelo, ele ficou dentro do castelo e ele só vivia de luxúrias e de coisas belas. Um dia ele conseguiu sair do castelo e viu um mendigo, viu um doente e viu um velho. Aí ele teve uma iluminação. Buda é o iluminado, essa é a raiz da palavra Buda, aquele que se iluminou, né? Ele teve uma iluminação que a vida é sofrimento, que toda a nossa vida aqui no mundo, ela é sofrimento. Ela é sofrimento. Por quê? Porque os desejos humanos, eles são insaciáveis. O desejo sendo insaciável, toda a luta do budismo é contra a extinção do desejo, do apego ao desejo. Então você tem aí o budismo se desenvolvendo dentro do hinduísmo. Você tem o conceito de karma, de reencarnações, de transmigração das almas, até a sua dissolução aí no o que para o hinduísmo é o Brahman, o supremo bem de tudo, o supremo Deus. Para o budismo é o Nirvana, a extinção total do desejo. Você veja a diferença. Enquanto nós cristãos acreditamos na salvação, que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para salvar a humanidade, o budismo acredita que o Siddhartha Gautama ele atingiu não a salvação, mas a libertação.
uma diferença básica entre cristianismo e budismo é que o cristianismo é uma religião de salvação, enquanto o budismo é uma religião de libertação, libertação do ego, dos prazeres, da materialidade da vida. Ele seria o desapego ao material, né? É o nosso apego à matéria, ao prazer, ao fugir da dor que gera sofrimento, que gera transmigração, que gera a roda das reencarnações. Então, olha só, o budismo bebeu muito do hinduísmo, assim como nós temos no cristianismo, nós bebemos muito do judaísmo. No budismo eles tiveram aí uma forte influência aí do hinduísmo. O que acontece então? O Buda, né? Buda é o iluminado, a extinção, as 4 nobres verdades. Tudo é sofrimento, tudo é sofrimento, são 4, tudo é sofrimento, o sofrimento pode chegar ao fim, o sofrimento vem do desejo, olha só, tudo é sofrimento, é uma nobre verdade que o Buda descobriu, o sofrimento vem do desejo. A segunda nobre verdade, o sofrimento vem do desejo. A terceira nobre verdade, o sofrimento pode chegar ao fim, com a extinção do desejo. A quarta nobre verdade seria o caminho das 8 vias, da retidão moral, da prática da castidade, do desapego, né? O budismo ele se mantém, ele se estrutura em cima de uma ideia de que tudo aqui são desejos. Tudo, o ser humano é desejo na sua essência. E o desejo é que gera o sofrimento, que ele gera a ordem kármica, o karma, a reencarnação, a transmigração das almas. Então, olha só, o nirvana no budismo seria a libertação total do desejo. Siddhartha Gautama, 2500 anos, budismo é uma religião de libertação. O ser individual ele tem que se libertar dessa cadeia migratória até ele chegar na iluminação. É um princípio do budismo, diferente do cristianismo. O cristianismo é a salvação, né? O cristianismo ele propõe a salvação, que nós pelo pecado nós adquirimos a condição humana e pecamos, né? Nós cometemos um erro ontológico e depois histórico, né? Há uma divergência se o pecado é histórico, se ele aconteceu na história, se o ser humano era bom, perfeito, justo e maravilhoso, e se corrompeu, né? Nesse caso o pecado seria histórico. Ou se ele é ontológico, o fato de nós nascermos aqui já nos traz impregnados do pecado, e o cristianismo seria a fé, os dogmas, a doutrina, os mandamentos de Deus seria uma forma de salvação. O budismo não trabalha com essa concepção. Na teologia budista, você tem ontologicamente um ser que está num processo kármico, a transmigração das almas, e ele tem que se libertar. O budismo, o objetivo do budismo é eliminar a dor física que o desejo traz. Toda dor ela vem do desejo para o budismo, o que gera sofrimento. E o grande desafio seria o quê? A libertação do desejo através da constatação de que tudo é sofrimento. O sofrimento vem do desejo, o desejo pode chegar ao fim, as 4 nobres verdades. E ele pode chegar ao fim pelo exercício das 8 vias, pela observação das 8 vias, que já entra no aspecto doutrinal, o correto agir, o correto pensar, o correto falar e tal, regras morais. O fato é que historicamente a religião mais antiga é o hinduísmo, que é um politeísmo, né? O hinduísmo é um politeísmo. Você precisa estudar muito o hinduísmo para entender. Você entende alguns conceitos chaves, o Atman, que é a alma individual, o Brahman, que é o conceito, que é o que abrange tudo, que seria o Deus, né? A roda de Sansara, que é a transmigração das almas e tal. O budismo é interessante, ele cresce muito, né? Ele cresce muito, principalmente ele tem um lado psicológico, né? O budismo ele tem um lado religioso, é óbvio, ele é classificado como uma religião, mas ele tem um lado psicológico da questão do desejo, da questão do sofrimento, da questão da libertação, da questão do apego.
É interessante observar o budismo, o nirvana, a libertação aí total do ego. Beleza, pessoal? Um bom domingo a todos.